Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CBN, que nos fazem companhia nesta manhã de sábado, 1º de outubro de 2022. Nós vamos juntos até às 11h30 e está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Na técnica, Fernando Barcelos, e na produção, Bibiana Pinheiro. Você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN 93.5 FM, em nossos players pelo site ou aplicativo do Grupo Diário e também na TV Diário pelos canais 26 e 526 da NET. Na semana que vem também fica disponível em nossa plataforma do YouTube. E no programa de hoje nós vamos tratar sobre o HIV/AIDS, considerando que Santa Maria é uma das 10 cidades com mais incidência da doença no país. E para aprofundarmos mais sobre esse tema tão importante, recebemos aqui no estúdio 4 convidados muito especiais, que são a coordenadora da Política Municipal de HIV/AIDS, ISTs e Hepatites Virais, a Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, também a líder pelo Grupo de Pesquisa da UFSM, Cuidado à Saúde de Pessoas, Família e Sociedade, que desenvolve o projeto Plataforma Educativa para Tratamento da Sífilis e do HIV, a professora Estela Mares de Melo Padoim, também o estagiário do SAI-CTA Casa 13 de Maio, o Andrei Pompeu Antunes, que também é estudante da UFSM, e a Aiodelê dos Santos Machado, mestranda de enfermagem e coordenadora da Atenção Básica de Saúde aqui do município. Bem-vindos, então. Obrigada por disponibilizarem um tempinho para vir aqui conversar conosco. Segundo o Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2021, Santa Maria, então, ocupa a 10ª posição no ranking nacional de casos de HIV em cidades com mais de 100 mil habitantes. Em 2015, o município já havia ocupado a mesma colocação, mas tinha melhorado o cenário. Em 2019, estava no 60º lugar, isto antes da pandemia, então, né? E em 2020, em 48º. Antes da gente tentar entender um pouquinho o porquê de Santa Maria estar nessa posição, nós vamos saber e trazer para os nossos ouvintes o que é o HIV, o que é a AIDS, para que quem está em casa consiga ter um entendimento melhor, então, sobre a doença e o vírus. O HIV, então, é a sigla em inglês para o vírus da imunodeficiência humana, que é o causador da síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Então, o HIV é o vírus e a AIDS a doença, certo, né, Márcia? Certo, Claudiane. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre essa temática, né, que é nosso instrumento de trabalho diário, né, os pacientes que a gente atende. Então, em relação ao HIV aqui no município, né, quando a gente fala do HIV, que é o vírus da imunodeficiência adquirida, né, o próprio nome do vírus já diz, né, vírus da imunodeficiência humana, né, então se é humana, qualquer um de nós pode se infectar com o vírus. E é esse o cuidado extremo que a gente tem que ter, no momento do diagnóstico, no momento das orientações que a gente dá, né, então qualquer um de nós pode ter. Então a população, o que ela precisa fazer? É sempre procurar saber o diagnóstico precoce. Certo. Ter o HIV, então, não é a mesma coisa que ter a AIDS também, né? Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar os sintomas e nem desenvolver a doença. Eu gostaria que também tu explicasse sobre isso, porque às vezes a pessoa acha que é a mesma coisa. Não é, a pessoa pode, então, ter o vírus e não desenvolver a doença, nem transmitir, né? Exatamente. O HIV é o vírus, né, que causa imunodeficiência adquirida. O que acontece? Esse vírus, ele ataca justamente a questão do sistema de defesa do corpo, que é o CD4, né, em específico essa parte do sistema de defesa. Ele ataca e ele replica.
No momento que o paciente ele tem esse vírus no corpo e ele não realiza o tratamento, esse vírus fica ali em potencial para contaminar outras pessoas. De que forma? A gente tem a relação sexual desprotegida, se é o caso de uma pessoa que não faz o tratamento, gente. A gente sempre frisa isso, alguém que tem o vírus e que não realiza o tratamento. Então, essa pessoa ela pode passar por meio da relação sexual. No caso da gestante que tem o vírus, ela pode passar para o bebê também. Tá? Compartilhamento de material pérfuro-cortante. Então, são algumas das formas mais comuns que a gente tem de transmissão do vírus. Os pacientes que têm o vírus HIV e que realizam o tratamento regularmente, né, e quando a gente fala regularmente é tomar a medicação todos os dias e precisa criar esse hábito, ter esse hábito de tomar todos os dias a medicação, esse paciente, em até 6 meses de tratamento regular, ele fica indetectável. E indetectável para nós é intransmissível. É um paciente que não vai transmitir o vírus. E isso é algo que as pesquisas asseguram e realmente a gente vê isso na clínica. Não acontece essa transmissão, mas precisa ter esse hábito de tomar a medicação. Certo, também a gente sabe que tem um enorme preconceito, né, claro, a ser enfrentado, e é comum que as dúvidas e os mitos do que pode e o que não pode contaminar sempre venham à tona, né. Por exemplo, o próprio chimarrão, né, que é comum aqui para nós no sul, muita gente acha que pode transmitir. Então, e a gente sabe que não, né, mas muita gente ainda acredita. Eu gostaria, então, não sei quem de vocês poderia falar sobre essa questão desses mitos, né, o que realmente, como realmente pega e como não pega, como é um mito. Quem que poderia falar? Pode ser você, a Iodelê. Bom dia, então, a todos. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Então, acho que é importante esclarecer para a população, né, porque as pessoas que vivem com HIV, elas já têm, né, essa condição que pode abalar muito emocionalmente a pessoa quando recebe o diagnóstico, e viver com esse estigma é muito complicado, né. Então, esclarecer, dar a informação correta, a informação verídica é muito importante, que partam dos profissionais da saúde, para a população ficar entendida do que pode ou não transmitir o vírus. Então, abraço, né, beijo, tomar o chimarrão, compartilhar talheres, são práticas que não envolvem um risco de transmissão do vírus, né. E também, como a Márcia já falou, as pessoas que vivem com HIV e que fazem o tratamento, dificilmente também nas práticas sexuais, né, em contato com sangue, no caso de machucados, né, de feridas, muito dificilmente também vão transmitir. Então, a gente estimula muito, a gente dá muita atenção para essa pauta da adesão ao tratamento das pessoas, porque além, né, da qualidade de vida delas, a transmissão, né, recai muito, né, o índice de transmissão é inexistente nessas pessoas, né. Então, enquanto a gente fala para a população, é deixar claro de que compartilhar talher, copos, toalha, abraço, beijo, essas práticas não transmitem o vírus, né. Certo. E em relação ao tratamento, como vocês já vinham falando, a melhor forma sempre é a prevenção, né? E a proteção combinada, no caso, para quem já tem o vírus, né? Que aí são uma série de ações junto também, claro, com os medicamentos, né? Eu gostaria de perguntar para o Andrei, então, né? Que atua na Casa 13, que é a referência, né? Aqui no município para os casos de soro positivo. Como que funciona o tratamento, como que se dá, por favor? Pessoal, bom dia, um prazer estar aqui. Então, como já foi dito, a casa, né, o Serviço de Atenção Especializado, o Centro de Testagem e Aconselhamento, Casa 13 de Maio, localizado na Rua Riachuelo, logo abaixo ali no Corinthians, é um ponto central, é um serviço acessível para todas as pessoas que não necessariamente vivem com o vírus do HIV, mas que também querem realizar essa prevenção combinada, como tu propriamente já disse. Então, hoje em dia, tangendo o tratamento, falando especificamente do tratamento, a pessoa que vive com HIV é primariamente acolhida pelo nosso serviço. É de suma importância a gente citar que ali a pessoa vai encontrar uma equipe multidisciplinar, multiprofissional. O que isso quer dizer? São vários profissionais de várias áreas que vão estar ali disponibilizando o seu apoio e o seu serviço para aquela pessoa. Entre eles, a própria enfermagem,
serviços médicos de infectologistas e dermatologistas para tratar possíveis lesões decorrentes dessa infecção, serviço social, que é muito importante para a gente estar acolhendo, assistindo essa pessoa como um todo no seu meio, que ela está inserida, serviço de psicologia, muito importante, serviço de nutrição. Então, é toda uma equipe que vai estar disponível para esse paciente, para esse usuário. A gente diz que o tratamento começa na primeira ida, no primeiro acolhimento, na primeira conversa com esse usuário. A partir disso, a gente já fala, né, em coleta de exames, principalmente para a gente estar observando o que a Márcia disse, como que está a defesa dessa pessoa, como que está a carga de vírus dessa pessoa, e a partir daí, seguindo um fluxo do serviço, marcar uma consulta com o médico infectologista que vai estar prescrevendo os antirretrovirais, a terapia antirretroviral, de acordo com o esquema padrão do Ministério, para essa pessoa começar a fazer uso e a partir daí seguir o acompanhamento na casa. Certo. Agora a gente já entendeu também um pouquinho como que funciona a doença, a transmissão, também tratamento. Eu queria voltar então ali para a colocação, para a posição então do município de Santa Maria, em 10º lugar nacional, né, no ranking para cidades com mais de 100 mil habitantes, né? São números, uma colocação alta, né? Considerando que ela já teve em anos anteriores, lá em 60ª mesmo, ali como eu tinha dito, em 2015. Eu gostaria então para a gente tentar entender o porquê, né? Que subiu tanto então a colocação de Santa Maria, né, nesse ranking. Se isso se deu porque realmente está tendo mais casos, se está tendo mais notificação, se as pessoas estão procurando mais. Então, eu vou começar primeiro perguntando para a Márcia, ao que você atribui, então, né, Santa Maria estar nessa posição. Então, assim, a posição de 10º lugar, né? A gente tem algumas vertentes que pode estar discutindo aqui. Uma delas é a questão das notificações, né? A gente sabe que muitos serviços às vezes não realizam as notificações, mas isso é algo que a gente aqui no município tem estimulado bastante, né? O paciente então vai até a unidade ou Casa 13 de Maio, né, faz o seu teste, deu positivo, notifica para a vigilância epidemiológica, que é onde a gente consegue ter os números reais e assim poder traçar políticas públicas que é de intervenção, né, para essa questão dos casos positivos. Então, a questão do aumento das notificações pode ser sim um fator. Outro fator que a gente pode ter é a questão da pandemia, né? A gente teve uma demanda extremamente reprimida com a pandemia. Muitas pessoas, elas não saíram de casa em função do isolamento, né, que a gente teve durante esse período. E aí, enfim, né, não significa que elas não tinham a doença. Significa que elas não foram até a unidade de saúde para fazer os seus exames. Então, dessas pessoas, o que o Ministério da Saúde criou para tentar contornar essa não ida até as unidades básicas? A gente teve em 2021 a criação dos autotestes do HIV. Como que funciona? O paciente retirava no serviço de saúde, e aqui Santa Maria foi um dos municípios aqui da região que aderiu, outros não, nós aderimos então. O paciente levava para casa esse teste, ele era um teste rápido, era e ainda tem na Casa 13 de Maio, né? Leva esse teste para casa e faz. A gente explica no serviço que é um teste de rastreamento, não é um teste que já tem o diagnóstico fechado, deu positivo, já pode considerar. Não, se é um teste que a gente faz em casa e deu como reagente, significa que o paciente ele precisa voltar no serviço de saúde e seguir todo o fluxo, né? De fazer todos os outros exames. É só rastreamento, é para que ele saiba que alguma coisa não está bem. Nesse autoteste, tem ali um número, onde esse paciente liga e do outro lado da linha vai ter um psicólogo, algum profissional que vai dar esse suporte para ele, no momento que ele fez lá sozinho o teste e deu um resultado reagente. Foi uma forma de que a gente captou pacientes, sim, durante esse período, né, pacientes positivos, que foram pacientes que levaram esses testes para casa. Hoje a gente ainda distribui eles em pacientes que têm uma certa dificuldade. Isso durante a pandemia. Isso. Então, e aí você acha que foi também algo que possibilitou que aumentasse, então, também os números... Auxiliou nesse rastreamento. Auxiliou com certeza nesse rastreamento, sim, porque a gente teve casos oriundos dos autotestes também. Então, de fato, não é porque antes não eram feitas as notificações, e sim porque não tantas pessoas iam até o local. Exato. Isto
Mas pode também ter a possibilidade de que mais gente está se contaminando? Com certeza, sim. E isso é em relação ao Brasil inteiro. Os números altos não significam muitas vezes que as pessoas estão se contaminando mais, mas que muitas vezes elas podem estar procurando sim os serviços e aí sim fazendo esse rastreamento. Claro que a gente tem essa contaminação, ela existe. Santa Maria tem uma média de 2.500 pessoas que têm o vírus, né? Desse número todo, 800, em torno de 800 não estão fazendo o tratamento, e essas que não estão fazendo o tratamento, e se é o caso de uma relação sexual desprotegida, por exemplo, se a transmissão for assim, né, elas estão contaminando outras pessoas, né? E muitas vezes elas nem sabem que tem a doença, outras pessoas, né, que se contaminaram com essas. Então é isso que a gente tem que considerar. Sempre frisamos muito no serviço de saúde o uso do preservativo, né, em todas as relações sexuais, para que isso não aconteça. E em relação a esse alto número, né, são 2.500 pessoas que se sabe, então, que se sabe que tem o vírus, e a partir desse número e dessa quantidade de notificações que então Santa Maria acabou ficando na 10ª colocação. Seria algo que a gente poderia assim considerar como um surto, ou está longe disso? Precisa ter um índice muito maior? Surto não. O que acontece é que outros municípios também têm que investir cada vez mais em testagens, que a gente só vai saber se um paciente tem ou não tem para fazer o tratamento se testar. Então, de repente, outros municípios podem ter uma quantidade muito elevada, muito maior do que a nossa, só que os pacientes, infelizmente, ainda não sabem que tem. E quando eles descobrirem, eles já estão com as doenças oportunistas. E aí a gente vai falar de AIDS. No momento que começarem doenças oportunistas, aí a gente tem o vírus da imunodeficiência adquirida, que seria no caso já a questão da AIDS, né? É a parte das doenças oportunistas. Sim, claro. E aqui também, na própria região, a gente tem muitos municípios que integram aqui a região central, né? Exato. E tem um fluxo também e convívio, né, mútuo, né, de todos. Então, tem que ser algo em conjunto, né, dos testes e das políticas públicas de cada município, né? Isso aí. Não pode ser considerado de forma isolada. Em relação também a esse dado que você trouxe, né, que Santa Maria tem em torno de 2.500 pessoas que vivem com o vírus, a gente tem um outro dado de que cerca de 800 pessoas abandonaram o tratamento, né, que corresponderia então a 32% dessas pessoas diagnosticadas. E que essas pessoas que abandonaram por não estarem fazendo tratamento, né, de forma adequada, poderiam ainda estar transmitindo, né? Exato. Isso das que já sabem que possuem o vírus, né? Em relação a isso, eu gostaria de perguntar à professora Estela Mares, né, que desenvolve o projeto, né, da UFSM justamente com o foco, né, nessa questão, que nos falasse um pouquinho sobre isso, por favor. Tá bom. Bom dia aos ouvintes, a Claudiane, as colegas que estão aqui na mesa. É sempre muito satisfatório para a gente poder ocupar um espaço público para trazer as pesquisas que a gente desenvolve, né? Nós desenvolvemos pesquisas nesse tema do HIV há mais de 20 anos. Então, a gente acompanhou toda a evolução da epidemia. A epidemia, ela tem uma evolução, né? Uma evolução no sentido do perfil das pessoas, né, que adquiriram o vírus, do perfil que não mudou muito, né? No começo nós tínhamos mais homens, depois entrou a questão das mulheres, depois dos idosos, as crianças sempre, porque mulheres geram filhos, né? E filhos com infecção. Enfim, a gente foi acompanhando isso e há mais de 10 anos a gente faz pesquisas sobre a adesão ao tratamento, que já foi falado aqui mais de uma vez. Então, são várias facetas para a adesão, né, para o paciente aderir. A gente tem esse que não vai ao serviço e não procura, então esse é um desafio muito maior, que é convencer a pessoa de fazer o tratamento, porque no começo ela pode não ter sintomas, né? Ela tem o vírus, não tem sintoma nenhum, se sente bem e aí ela pensa que ela não precisa fazer. E aqueles que começam e devido a próprio tratamento, que no começo pode gerar efeitos colaterais, pode gerar desconfortos que vão passar,
Mas até passar, às vezes a pessoa começa e desiste. Mas isso também é bom que a população saiba que isso já melhorou, porque nós tínhamos uma época que eram 20 comprimidos, hoje não é assim. É um número menor de comprimidos com mais de um medicamento, né? Então é bem diferente. A indústria farmacêutica melhorou nesse aspecto, inclusive para a medicação das crianças também melhorou. Então essa é uma outra faceta. Quem começa e desiste, né? E aquele que tem períodos de dificuldade de manutenção. Então a gente tem estudado, por exemplo, a questão do suporte social para essas pessoas. Então, o suporte social são vários itens. Entre os itens está a informação, que é a parte educativa, que vem tanto da mídia, quanto, né, da internet, que daí tem que cuidar muito, né, qual é a informação, quanto do profissional da área da saúde. E quando chega na questão do profissional da área da saúde, as pesquisas têm mostrado que é bastante significativo o vínculo que o profissional faz com esse paciente. Isso, quanto melhor o vínculo, que é isso que o Andrei falou, a gente acolhe quando faz o diagnóstico. Estabelece procura uma confiança. Exato, uma confiança para ele também. Ajuda a compreender melhor e ajuda na manutenção. Então, uma proporção diretamente relacionada. Quanto mais suporte social que ele tem dos profissionais e na sua família, e aí tem um probleminha que às vezes na família não tem o suporte social, por várias questões, pelo estigma da doença, né, pela situação que levou a pessoa a adquirir o HIV, porque pode estar envolta de outras questões como uso de drogas, desestruturação, né, mas as pesquisas nos mostraram que se ele tem o suporte da família, do companheiro, da companheira, uma pessoa de referência, isso ajuda na manutenção do tratamento. Tem a autoeficácia, que é assim, a gente pode perguntar, você se sente preparado para fazer esse tratamento? Quer dizer, eu me sinto confiante para fazer o tratamento? Isso ajuda. Se ele se sentir confiante que vai seguir a medicação, isso ajuda. Mas coisas podem acontecer. Então, se num dia eu estou muito triste, pode ser que naquele dia eu não use a medicação. E aí a gente tem outras questões, né, para estudar. E também tem uma questão que é bastante forte, que é eu me sinto bem, o tratamento está fazendo um bom efeito e aí eu chuto o balde. Para que eu vou fazer esse tratamento se eu estou bem? E aí a pessoa desiste de fazer, né, para de fazer e depois ela retorna no serviço com complicações, né, volta a ter uma carga viral alta, volta a ter os problemas de ter a carga viral alta, outras doenças, e passa então de ser uma pessoa sem sintomas para uma pessoa com sintomas, adquirindo se manifestando a síndrome, né? E, por exemplo, alguém que pare assim o tratamento dessa forma, nesse período assim, mesmo que seja breve, a pessoa pode transmitir ou não? Depende de cada caso. Depende de cada caso, né? Então, qual é o desejável? O desejável é que ele comece o tratamento, vá monitorando a carga viral, vai monitorando a parte imunológica, né? E chega até o momento que não tem mais carga viral indetectável, que é menos de 50 cópias, mas ainda existe a 50. Como ainda ficam essas 50, porque é uma doença que não tem cura, uma infecção que não tem cura, então mesmo é indetectável, porque eu tenho 50 copiazinhas do vírus. Se a pessoa para de tomar medicação, aquelas 50 copiazinhas, elas começam a se reproduzir, né? E aí ela começa a aumentar. O quanto vai aumentar, a gente não sabe dizer, vai depender da pessoa e das possibilidades de reinfecção. Né? Então, dela se infectar de novo, porque o parceiro também tem, ou ele tem outros parceiros, os outros parceiros também, enfim. Aí tem toda a contextualização individual, né? Que os profissionais da saúde trabalham muito bem isso, né? De individualizar os casos, né? Nós já vamos seguir conversando mais sobre isso. Agora nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Vocês têm água ainda? A gente fala, né? E fala. Passou, parece que passa...
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. A Clínica Inana dispõe de emagrecimento biortomolecular. Através do reequilíbrio químico do organismo e da associação de terapias injetáveis, podemos acelerar o metabolismo e ter um emagrecimento saudável. Para saber mais, nos siga nas redes sociais. Os purificadores da linha Purifique fornecem água purificada, onde os índices de retenção são comprovados por laudos, garantindo que contaminantes como cloro, pesticidas, metais pesados, bactérias, toxoplasmose, fármacos, ferrugem e microplásticos sejam retidos pelo refil. Possuímos patente mundial na retenção de vírus. Purifique, viva bem, viva saudável. Confira em uma de nossas lojas ou pelas redes sociais Purifique Santa Maria. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado, 1º de outubro de 2022. O Análise tem a parceria de Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Cotricel. Há 65 anos, o amor pelo agro nos une e o cooperativismo fortalece nossa história junto aos associados e produtores rurais. Também trago um recadinho para vocês, que o Grupo Diário vai estar transmitindo ao vivo o primeiro turno da eleição. A Rádio CDN e a TV Diário vão acompanhar todos os detalhes da votação do primeiro turno das eleições neste domingo ao vivo, a partir das 7 horas até o término da apuração. Com mais de 50 profissionais envolvidos, o Grupo Diário terá equipes nas ruas de Santa Maria, nas cidades da região, além de jornalistas ao vivo direto de Porto Alegre e de Brasília. Ao longo da programação, os especialistas vão fazer análise sobre o cenário local, estadual e também nacional, com informações sempre atualizadas. O ouvinte e o leitor vão poder acompanhar a apuração em tempo real à medida em que os números forem sendo computados nas plataformas oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Confira conosco os deputados mais votados, além da corrida eleitoral ao governo do Estado, ao Senado Federal e à Presidência da República. Então, na Rádio CDN pela 93.5 FM, na TV Diário pelos canais 26 e 526 da Claronet, pelo site diariosm.com.br e bei.net.br. Domingo, então, a partir das 7 horas até o término da apuração. E, seguindo então com o programa de hoje, estamos aqui com a Márcia Rodrigues, a Estela Maris Padoim, o Andrei Antunes e a Ayodele, né? A gente falava então no primeiro bloco sobre o HIV/AIDS,
sobre Santa Maria estar, então, na 10ª colocação. Falamos sobre o que é a doença, sobre o tratamento, sobre o porquê muitas pessoas abandonam também o tratamento após serem diagnosticadas. E a professora Estela Mares falou, né, em relação aos perfis, né, que vocês vêm pesquisando também, né, no decorrer conforme a adesão. E eu gostaria de perguntar para a Márcia se tem um público específico, um perfil que mais adquira a doença aqui em Santa Maria. Então, em relação ao perfil, nós temos aqui em Santa Maria, em relação aos pacientes na Casa 13 de Maio, são pessoas hétero, da cor branca, na faixa etária dos 20 aos 30 anos, então é uma população extremamente jovem, né, que está se colocando em risco, classe média alta, então é uma população de um perfil bem diversificado, né, do que muitos considerariam como sendo uma população que não se coloca em risco. E do estigma também, Exato. né, que se tinha logo, né, quando iniciou o vírus, né, aqui no país, o surto, assim, do vírus, né, que teve. Então, onde se tinham como homossexuais e pessoas de classes sociais mais baixas, né, que se contaminavam. Mas a síndrome mesmo diz, né, é humana, então qualquer um pode pegar, né, Márcia? Sim, com certeza. Então é por isso que a gente frisa muito, né? Não temos que colocar essa questão do HIV numa caixa. Qualquer um pode estar com a doença. O que a gente precisa fazer é buscar saber quem são essas pessoas e fazer o tratamento. Porque o preconceito, ele vem justamente da falta de conhecimento. Então, no momento em que essas pessoas buscarem conhecer como que funciona, tiver o seu diagnóstico, as pessoas que também vivem com elas, buscar também dar esse apoio, estar junto e saber como que funciona a doença, o tratamento vai ser diferenciado e essa pessoa vai ter uma qualidade de vida extremamente diferente. Certo. E para o Andrei, eu gostaria de perguntar, né, em relação também à Casa 13 e ao PrEP. PrEP e PEP, é isto, né? Gostaria que você explicasse sobre isso para quem está em casa. Já deve ter ouvido falar essa sigla, mas o que realmente ela significa e como que funciona também esse tratamento? Eu acho extremamente importante a gente falar sobre isso e de forma muito clara para os ouvintes. PrEP é o anticoncepcional para o HIV. PEP é a pílula do dia seguinte. Então, a profilaxia pré-exposição, a PrEP, atualmente, de acordo com a normativa do Ministério, nós temos uma população chave para estarmos prescrevendo um medicamento, para estar esse usuário se prevenindo para não se contaminar com o vírus do HIV. Então, atualmente, as pessoas que têm a disponibilidade de utilizarem a PrEP são população LGBTQIAP+, homens que fazem sexo com outros homens, mas não se identificam como homossexuais, profissionais do sexo, e casais soro-discordantes. O que isso quer dizer? Onde uma pessoa da relação vive com o vírus do HIV e a outra pessoa não. São essas pessoas, essa população, que utilizam, que tem o direito de utilizar a PrEP. Atualmente esse protocolo está em atualização, mas atualmente é o que nós temos para o respaldo nessa prescrição. A PEP é outra coisa. A PEP é para a população em geral, disponível em serviços de pronto atendimento, então PA do Patronato, UPA 24 horas, PA da Teneves e na Casa 13 de Maio. Onde e por que a pessoa vai procurar a PEP? Tem uma exposição, tem uma relação sexual sem uso do preservativo, ou o preservativo rompe, relação homoafetiva, relação heteroafetiva, tem um risco de exposição, tem um risco de infecção pelo vírus do HIV, não conheço a sorologia dessa outra pessoa, não conheço essa pessoa, tenho o direito de me proteger, então procuro o serviço, é prescrito por um profissional da saúde, a PEP, que é 2 medicações, na verdade são 3 medicações em 2 comprimidos, que a pessoa vai estar utilizando por quase um mês, são 28 dias, mediante acompanhamento nesse serviço. Então, durante 28 dias ela vai estar utilizando para estar se prevenindo para não se contaminar com o vírus do HIV. Isso é bem importante, está disponível
pelo Sistema Único de Saúde no nosso município. Importantíssimo todas essas explicações que tu nos trouxe e especialmente também dos públicos que têm o direito tanto à PrEP quanto à PEP, então, que seria posterior à exposição, né? Acho que é importante falar o período de tempo após a exposição para procurar, né, Andrei? Perfeito. Pode falar, por favor. Em relação à PEP, ela é uma medicação que pode ser prescrita em até 72 horas. Detalhe bem importante. A pessoa pode procurar até 3 dias depois da relação. Tive a relação hoje, tenho até 3 dias para procurar. Por quê? De forma bem didática. Até 3 dias é sabido, através de prática baseada em evidência, que o vírus ele ainda não invadiu linfonodos do nosso corpo, então ele não se replicou no nosso organismo. Então eu tenho um tempo para criar uma barreira para esse usuário não estar se infectando pelo vírus do HIV. Então é até 3 dias. Posterior a isso, nós não podemos garantir a eficácia da medicação desse antirretroviral. Bem importante. Certo, ótimo. Para a Iodelê também, gostaria que falasse também, então, um pouco sobre isso e também sobre o perfil, né, e o público, então, mais afetado. Sim, então é importante a gente falar que aqui em Santa Maria a gente tem um público flutuante muito grande, né? A gente tem grandes centros universitários, tem presença de quartéis militares, né? Então, que são pessoas que passam um período aqui em Santa Maria e que não necessariamente vivem aqui em definitivo. E são populações que a gente tem que dar uma atenção, sim, quanto a diagnóstico, porque são pessoas que circulam, que se relacionam com pessoas, né, aqui dentro do município. E a gente também tem muitos municípios próximos a Santa Maria, com populações que circulam aqui dentro, que vêm para estudar, para trabalhar, ou, né, por motivos de lazer, enfim, e que acabam se relacionando também com pessoas aqui dentro, se expondo, né, em diversas ocasiões, e que também podem influenciar no número que a gente tem de pessoas infectadas. Então a gente sempre diz que é importante qualquer pessoa fazer, não existe uma pessoa certa que precisa fazer o teste, né? A pessoa, para fazer o teste, basta ela querer, né? A gente tem disponível em todas as unidades de saúde, a gente tem na Casa 13 também, e o número dessas pessoas que vem crescendo, como já foi falado no primeiro bloco, né? A gente precisa ter atenção, então, para esse público. A Márcia falou que o público que a gente tem hoje em dia, conhecimento de que realiza o tratamento na Casa 13, é um público jovem, é um público que a gente vê muito, né, dentro das universidades, dentro da nossa grande massa populacional que tem aqui em Santa Maria, que que são populações chaves, né? Os municípios aqui perto também, a gente tem populações que têm um perfil mais conservador, que a gente não pode deixar de considerar isso também. Público idoso também. Um público idoso, e que às vezes eles desconhecem também a possibilidade de estar infectado, né? A gente tem pessoas que a gente vai realizar o teste e que, eu não tenho relações sexuais há muitos anos, né? Mas existem outras formas de se contaminar, e existe também aquela pessoa que vive anos com o vírus e que não vai saber até que chegue o momento que alguém faça o teste nele ou nela, né? Então, é muito importante a gente dar atenção para essa população idosa, para a população que vem de fora, que transita dentro do nosso município, né? E que volta para o seu município e pode estar levando uma infecção para o seu companheiro ou para alguém que vai ter uma relação esporádica, e que essa pessoa também vai contrair o vírus e talvez nenhuma das duas saibam. Então, muito importante que o teste ele não seja ofertado só para aquela pessoa que procura porque se expôs, mas de forma geral, e também para populações que não são consideradas populações chaves também, como o Andrei falou, porque o vírus não escolhe quem que ele vai infectar. Certo. Em relação justamente a isso, a tentar até mesmo para diminuir, né? Não diminuir, mas como subiu muito o ranking, seja pelas notificações, pelo número de contágios ou por as pessoas estarem procurando mais, existe alguma política pública específica, alguma atividade específica desenvolvida aqui no município para tentar diminuir, para possibilitar, então, que pessoas que não procurem tenham acesso ao teste? Pergunto daí, acho que é a Márcia, né? Isso, sim.
A gente tem aqui no município a política do HIV, que é a qual eu represento, né, que ela é responsável, então, justamente por pensar em ações, que é para que a gente reduza cada vez mais esse número e para que esses pacientes que forem diagnosticados tenham acesso ao tratamento e mantenham ele, né. E esses, por exemplo, aqueles 800 que vocês têm, os cadastros que abandonaram, é feito também a tentativa de contato com eles novamente? É feita a tentativa de contato para que eles retornem à adesão, né? E assim, é importante dizer que na pandemia a gente inaugurou aqui no município a unidade dispensadora de medicamentos, né? Que é a UDM, que fica no centro. Uma das questões da gente inaugurar essa farmácia no centro é em relação a facilitar o acesso. Antigamente, os nossos pacientes aqui do município, eles tinham acesso ao tratamento para HIV somente no hospital universitário. Era a única farmácia que fazia essa dispensação. Então, a gente sabe que Santa Maria tem um território extremamente grande e muitos pacientes que moravam em bairros distantes, eles tinham essa certa dificuldade até chegar aqui em Camobi. Então, o fato da gente ter essa farmácia lá no centro era para facilitar o acesso. Então, dentre uma das questões, uma das ações que foi feita pela política foi a questão da farmácia, facilitar o acesso, né? Outra questão que a gente trabalha aqui no município bem forte é a questão da ampliação das testagens, né? E não deixar somente na Casa 13 de Maio, que é um centro especializado, né? Junto com o centro de testagem e aconselhamento, de não deixar esses testes disponíveis somente ali, mas que todas as unidades básicas, né? Todos os postos de saúde também disponibilizem de porta aberta. Porta aberta, o que seria isso? O usuário ele chega em qualquer posto de saúde, independente de ser do seu território ou não, né? De ser perto da sua casa ou não, ele chega na unidade, pede por teste e é realizado. Então, é de deixar isso mais disponível, cada vez mais próximo do usuário, essa possibilidade dele estar fazendo o seu teste e ter o seu diagnóstico. E em relação ao teste, né, tem qual seria o período, né, de que é detectável, então, que a pessoa se contaminou ou não? Porque, como o Andrei disse, tem até 72 horas para quando a pessoa se expôs, procurar, então, né, um medicamento. Mas se, por exemplo, tive uma relação desprevenida, então, mas eu quero fazer um teste para ver, né, se eu tenho ou não, quanto tempo que o vírus é detectado? Isso, a gente fala que tem a janela imunológica, né? Os testes rápidos que a gente disponibiliza, né? O resultado, ele dá uma média de 10 minutos, né? Então, como funciona? O paciente é uma gotinha de sangue, né? Muito pequena, não dói, fizemos o teste. E aí a gente orienta. A primeira coisa que a gente pergunta é: quando foi a última relação sexual sem o uso do preservativo? Aí ele vai me dizer: foi essa noite, foi semana passada. Aí a gente explica. Os testes que estão sendo feitos nesse momento, eles fazem a leitura, então, né, do tempo da janela imunológica, aquela leitura posterior de 30 dias atrás, né, uma média, e aí a gente faz o teste. Então, o teste seria, a janela imunológica seria 30 dias. Isso aí, porque ele não capta vírus, né, e bactéria, como é o caso da sífilis também, né, que a gente faz o teste. Ele capta anticorpos, então tem que ter o tempo do corpo fazer toda aquela reação, né, se for o caso de estar com o vírus, até que venha a positivar no teste. Então isso a gente deixa bem frisado, até quando é a questão da PEP que a gente fornece para o paciente. A gente fornece a PEP, mas fornece a PEP, essa medicação, e continua o controle com os testes, né? Continua fazendo esse controle daí mensal desse teste. Acho que e é após importante, os 30 dias? Eu acho que é importante falar também que as gestantes, elas têm que fazer a testagem rápida na primeira consulta, já do pré-natal, e pelo menos uma a cada trimestre, a gente aconselha aqui no município, né, Márcia? Embora o Ministério da Saúde preconize uma no início e uma no final, uma testagem, né, aqui no município a gente tenta conscientizar que elas realizem no mínimo 3 testagens. E acho que para complementar o que a Márcia falou, é importante quando a pessoa tem a relação, ela procura o serviço mesmo que não faça 30 dias, porque ela pode também descobrir uma infecção que ela não sabia que já tinha, né? Até mesmo a sífilis ou alguma hepatite, que são os outros testes disponíveis também. E no caso ali, após os 30 dias, só porque são dúvidas, eu acho que, de modo geral, que as pessoas têm, né, em relação a quanto tempo se fica sabendo se contaminou ou não, porque também, como você disse, pode ter gente a vida inteira com o vírus e não saber, né? Só vai saber quando fizer o teste mesmo, né? E após esses 30 dias, após essa janela imunológica, qual é o teste daí, então, que é feito, que possa vir a detectar? Tem um tempo maior? Só para a gente também trazer essa informação. Assim, para o tempo de PEP, como a gente comentou, né? Para poder fazer uso dessa medicação,
Então, é aqueles 30 dias. Mas assim, população em geral, passou daquele tempo ali da PEP, a gente vai fazendo o controle com os testes. Para todos nós, pelo menos uma vez ao ano. Uma vez ao ano de fazer os testes. Se fez, deu tudo certo ali no início, então daqui um ano se faz de novo. E vai se fazendo esse controle daí anualmente. Né? Sim, como os outros exames de rotina que é indicado que se faça. Isso, mantém a rotina daí. Certo. Agora também uma outra questão em relação à própria educação, né? Em relação a como se prevenir, né? Tanto em escolas, né? Também, que sempre são feitas palestras, né? E também agora puxando para o projeto da professora Estela Mares, que é destinado justamente também, né? Uma plataforma educativa, né, professora? Sim, então, com o resultado das nossas pesquisas, né, a gente foi pensando quais lacunas a gente poderia ir trabalhando num modelo conceitual que se chama modelo da tradução do conhecimento. Então, como que a gente traz o conhecimento que está na pesquisa para a população consumir, né? Então, a gente usa esse modelo e a gente elaborou um projeto. Na verdade, a gente começou a elaborar esse projeto, depois a gente mandou para o CNPq, e é um projeto que é financiado pelo CNPq, que é uma plataforma educativa. Então, a ideia é formar elaborar, já estamos com todo o conteúdo elaborado e as imagens também, com conteúdos disso que a gente falou, conteúdos de suporte social, com situações, problema. Se eu fiquei muito triste hoje, o que eu faço? E uma mensagem otimista, que foi um projeto que a gente desenvolveu antes do ensaio clínico randomizado. Em relação à qualidade de vida, elas têm muitas preocupações e tem um ciclo, né? Melhor tratamento, melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida, melhor tratamento. É uma bola de neve assim que acontece, né? Então, a gente tem informações nesse site sobre qualidade de vida, sobre alimentação, fazer esportes, desenvolver o acompanhamento, porque não é só tomar os remédios, tem que fazer exames, né, com frequência, e tem que ir lá no serviço, conversar com a equipe, apresentar também situações de reexposição. Então, esses conteúdos estão lá. São disponíveis para público geral, também para profissionais da saúde que queiram se informar mais. Sim, para o público em geral de adultos, né? Por enquanto a gente está começando assim com os adultos, porque é bem diferente, né? Um público mais jovem, um adolescente, por exemplo, né? É bem diferente. Então, é um projeto ao qual a Iodelê está vinculada no mestrado dela. Então, é uma tese de doutorado que a gente conclui esse ano com a produção do conteúdo e das imagens, e a Iodelê vai fazer a parte do usuário. Avaliação. Pode falar. Então, como a professora falou, o conteúdo já foi desenvolvido, né, bem como as ilustrações, num trabalho que é do doutorado de um colega, do Marcelo, e a minha parte, então, a partir de agora, né, com a criação, a elaboração, a validação desse conteúdo por especialistas, a minha parte, então, a partir de agora, eu vou levar para o público-alvo, que seriam as pessoas que vivem com HIV. De momento, a gente ainda está avaliando qual vai ser a dinâmica utilizada, mas esse material vai ser apresentado para eles dentro dessa plataforma e eu vou avaliar como que eles reagem ao conteúdo, né? Qual que vai ser a avaliação do público, né? Certo. Se vai influenciar na adesão ao tratamento ou se de repente vão abrir outros questionamentos a partir do que eles verifiquem ali, né? Então, essa parte de realmente levar o que a universidade produz para dentro da comunidade. E esse conteúdo, ele está disponível em algum local já para ser consultado ou não? Ele vai ser direcionado por vocês justamente na continuidade do projeto. Está na fase de avaliação pelos especialistas de todo o Brasil, né? Nós temos especialistas realmente de todas as regiões do Brasil que estão olhando para esse conteúdo e dizendo ok ou sugerindo alguma alteração. E aí ele vai para o website na virada do ano, a partir mais um meio ano para a Iodelê fazer a avaliação pelo usuário e aí vai ficar totalmente disponível. Certo. Por isso que a pesquisa, desculpa, a pesquisa é isso, né?
ela tem os seus passos até chegar à comunidade. Às vezes a gente tem pressa para chegar na comunidade, mas ela precisa passar por essa qualificação para a gente também ter certeza que está encaminhando um produto com qualidade. A gente também tem um compromisso com o CNPq nesse sentido, né? Certo. De trazer... E uma responsabilidade, né? De levar aquilo que realmente não vá trazer prejuízo nenhum, né? Para a comunidade, que traga algum benefício e que a gente tem que ter um compromisso com a informação correta, clara e de forma que eles consigam consumir. Porque de nada adianta a gente desenvolver pesquisas muito grandes, com resultados muito qualificados e que a comunidade não consiga acessar por usar, né, às vezes a linguagem que eles não consigam compreender, né, linguagem técnica, linguagem científica, às vezes não é o que a comunidade consegue utilizar. Certo. A gente já está se encaminhando quase para o final do programa. Eu gostaria também só de falar também mais uma questão em relação à transmissão, né, que eu acho que é bem importante, que é considerado crime, né, você saber que você tem o vírus e você sair propositalmente transmitindo, colocando em risco outras pessoas, né. Então, infelizmente, existem, né, pessoas por uma série de questões, às vezes até por uma não aceitação da doença, né, fazem isso, mas lembrando também que é crime, né, então é importante que quem tenha, né, procure o acesso, né, a todo o tratamento, todo o suporte que tem. Então, antes da gente encerrar, eu gostaria que a Márcia frisasse novamente os locais todos disponibilizados de forma gratuita, né, que todo mundo tem acesso, seja pessoa de baixa renda ou de uma renda maior, né, que tenha condições, mas ela tem direito, né, por todo um suporte na rede pública. Então, por favor, Márcia. Sim, em relação então aos testes, para quem nunca fez, a gente tem muitos pacientes que nunca fizeram um exame, nada, em relação ao HIV, para ver em relação ao HIV e as ISTs. Nós temos disponível na Casa 13 de Maio, em todas as unidades básicas. Se for o caso do paciente, então, dar o seu caso reagente para o HIV, o atendimento dele, o tratamento dele vai ser todo nesse serviço. A gente tem a farmácia que vai dar esse suporte farmacêutico, então o paciente pode procurar. Inclusive, gostaria de aproveitar esse espaço para frisar bastante que o HIV ele é uma preocupação, sim, mas a gente tem outras ISTs também que são de uma preocupação extremamente grande. E uma delas é a sífilis, que a gente está começando agora o Outubro Verde, que já inicia amanhã, né? Que é o mês de prevenção, então, da sífilis. Então, para que as pessoas procurem, sim, o serviço de saúde, não tenham medo. A gente tem que ter medo de não ter o diagnóstico no tempo certo e de não fazer o tratamento. Não. Esse é o único medo que tem que ter, mas não de descobrir e de tratar. Né? Lembrando que a sífilis tem cura, desde que a gente sempre invista no tratamento. Aí a questão de complicações é quase zero para quem trata. Certo. Em relação também ali ao HIV, hoje em dia, né, já se modernizou muito o tratamento, como a própria professora falou, já os próprios coquetéis de medicamentos já são reduzidos, né, para que potencialize, sendo em menor quantidade também. Teve também alguns casos até, que, claro, acho que estão ainda em pesquisa e análise, de que houve uma cura, não sei se pode se dizer assim, se vocês estão acompanhando, de 2 casos no mundo, né, se eu não me engano. Então, são coisas que vão avançando, as pesquisas vão avançando, e o principal é a pessoa ter a consciência e procurar fazer o teste, né? Que, claro, num primeiro momento de diagnóstico, ela vai ter o suporte, como o Andrei falou, multiprofissional, com psicólogo, para que ajude ela a entender esse processo todo antes do tratamento, né? Uma outra informação também, só para a gente trazer, é que as pessoas que vivem com HIV, elas têm obrigações e direitos garantidos pela Constituição brasileira, né? O país, ele possui uma legislação específica para os grupos que são mais vulneráveis, como os portadores de doenças crônicas infecciosas. Tem a lei antidiscriminação de 2014, que define como crime também a discriminação aos portadores de HIV e AIDS. Claro que a gente sabe que nem sempre isso é cumprido, né? Que isso é muito mais uma questão individual, social, de
de cada pessoa, mas é crime, sim, ter discriminação com alguém que possua o vírus. As pessoas também têm direito ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez, nos casos que forem necessários. Também a questão do sigilo no trabalho, sigilo médico. Essa pessoa é por direito ela não ser exposta aos demais por uma decisão dela. Muitas pessoas não se importam, inclusive dão palestras e falam sobre, contribuindo, mas é direito dela não ser exposta também. Também é proibida a testagem na relação de emprego-trabalho, porque no passado se tinha isso também de pedir testes, é proibido. A pessoa também tem direito à isenção do imposto de renda e também tem direito ao benefício de prestação continuada. Então, tem algumas leis sim, então quem tem o vírus também pode estar procurando os seus direitos nesse sentido também, né? O análise deste sábado vai ficando por aqui. 1º de outubro de 2022. A gente falou sobre a incidência de casos de HIV aqui no município, sobre as políticas públicas e os projetos desenvolvidos aqui. Estiveram conosco a Márcia Rodrigues, a professora Estela Mares de Melo Padoim, o Andrei Pompeu Antunes e a Ayodele dos Santos Machado, mestranda de enfermagem e coordenadora da atenção básica aqui do município. Então, a análise fica por aqui. Muito obrigado a todos. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.